Em One Piece nós temos diversas tripulações que causam inúmeros problemas para a marinha. Porém não é de hoje que as tripulações piratas vêm causando problemas, pois desde sempre eles possuem poderes astronômicos que os colocam entre os seres mais poderosos desse mundo. Mas e dentre todas as tripulações piratas que vieram desde os tempos de Roger, qual será a mais forte de todas? Você sabe? Bom, com certeza você deve achar que os piratas do Roger ou Rox são os mais fortes da obra, não é mesmo? Olha lá que a gente tem que ver certinho isso daí, porque tem um tal de bando dos chapéus de palha que estão ficando cada vez mais fortes. Então bora lá que hoje a gente vai conhecer o top 10 das tripulações mais fortes de One Piece. Olá, eu sou o Raul Bizarro e sejam bem-vindos ao canal Nerdificando. E galera, a gente sabe que é muito relativo e complicado fazer uma análise completa das tripulações piratas. Afinal, alguns possuem menos de 50 membros e outros possuem mais de 5.000 membros. Então, para não ficar uma coisa desequilibrada, eu vou levar em conta apenas os 10 principais membros de cada bando e analisar qual possui os membros mais fortes. Também deixo claro que vou levar em conta todos os feitos individuais e coletivos pelos bandos para chegar a uma conclusão de qual deles é o mais forte de todos e ranquear todos eles. Outra coisa que vale ser mencionada é que nesse vídeo não vou considerar a Cross Guild, formada por Bug, Mihawk e Crocodile, pois eles estão mais para uma aliança pirata do que uma tripulação. Então, dito isso, já deixa o like aqui embaixo se você quer ver essa lista, porque com um like você mostra que realmente gosta de One Piece e me motiva a trazer mais vídeos analisando o ranking de personagens, de bandos e de poderes. Já se inscreve no canal e ativa as notificações e venha fazer parte do bando dos Nerdificando. Olha, estamos crescendo com vídeos de One Piece aqui no YouTube. Quem sabe não entramos nesse ranking dos bandos mais poderosos de todos. Então bora lá conhecer os 10 bandos piratas mais poderosos. 10º lugar, Piratas Don Quixote. Em 10º nós temos o Doflamingo e sua família, que durante longos anos dominaram o reino de Dressrosa. O Doff a gente nem precisa falar, o cara é um monstro com a sua fruta de cordas que lhe dá vantagem em qualquer tipo de combate. Ele também possui alguns membros muito formidáveis, como por exemplo o Diamante, que possui uma ótima habilidade em batalhas. Ele também tem Vergo, um homem que bate de frente com Sanji e Law, o que só prova o tamanho da sua força. E também como imediato do bando, ele tem Pika, um homem que possui uma Akuma no Mi que lhe permite ficar em um tamanho colossal, sendo que a única forma de detê-lo foi um golpe concentrado e muito poderoso do Zoro. Ou seja, por possuir uma tripulação com membros bastante habilidosos e um capitão muito mais forte, eu inicio a lista com essa tripulação pirata muito respeitada pelo Novo Mundo. Em 9º lugar, Piratas do Leão Dourado. Agora nós vamos falar dos piratas de Shinki, o Leão Dourado. Caso você não se lembre, Shinki é um dos piratas mais fortes que já existiram. Podemos dizer até mesmo que seu poder se equipara ao de Yonkou. Ele é usuário da fruta da levitação, uma Akuma no Mi que lhe permite levitar e também levitar qualquer coisa que ele toque, seja uma pessoa ou até mesmo um navio. Em seus tempos de auge, é dito que a sua tripulação eram os únicos capazes de bater de frente com o próprio Roger. Além do mais, Shinki sozinho confrontou o Garp e Sengoku numa batalha tão intensa que deixou toda a cidade de Marineford a ruínas. Porém, apesar de Shinki ser um dos homens mais fortes que já existiram, ele e sua tripulação ficam na 10ª posição pelo fato de não sabermos quase nada a respeito dos integrantes do bando dele. O que sabemos é que eles batiam de frente com os piratas do Roger, mas isso não significa que os Leões Dourados sejam tão fortes quanto Roger e seus homens, pois ele só conseguiu bater de frente graças à sua incrível vantagem numérica que possui uma frota imensa de piratas. Portanto, é difícil dizer que os principais membros tripulantes eram tão fortes assim. Mas pelo fato de ter um dos capitães mais fortes da história e por possivelmente ter alguns membros bem formidáveis, a gente coloca o bando do Leão Dourado na 9ª posição. Mas lembrando que caso a tripulação do Shinki venha a aparecer mais futuramente, eles facilmente podem chegar ainda mais longe nessa lista. Em 8º lugar, Piratas das 100 Feras. Eles são comandados pelo próprio Kaido das 100 Feras, que é dito ser o homem mais forte do mundo. Para ficar alinhado com esse monstro, é óbvio que os piratas feras devem ser muito poderosos também. E como o grande as na manga, eles possuem os grandes astros principais, compostos por King, Queen e Jack.
Esses três foram sem sombra de dúvidas os três pilares mais fortes para que o bando do Kaido conseguisse bater de frente com Luffy e os demais. Fora que eles também contam com os Tobiropos, que são 6 integrantes do mais alto escalão de Kaido, onde chegam a bater de frente com os próprios Chapéus de Palha. Talvez você ache muito pouco para o bando do Kaido ficar apenas na 8ª posição, não é mesmo? Então se liga que no próximo tópico eu vou te explicar por que eles estão aqui. Então calma e presta atenção porque eu tenho que explicar direitinho. Em 7º lugar, Piratas da Big Mom. Sobre a capitã, a Big Mom dispensa comentários, pois com os poderes da sua fruta da alma somada à sua incrível força física, ela se torna facilmente a mulher mais forte apresentada até agora no mangá. E sobre a sua tripulação, eles não ficam nem um pouco atrás. Talvez vocês estejam estranhando o fato deles estarem acima do bando do Kaido, né? Pois bem, vamos analisar os 3 principais membros de cada bando. No caso do Kaido, eles têm o King, Queen e Jack. Dentre esse trio, apenas King pode ser considerado um comandante de alto escalão, pois até mesmo o Zoro teve que ir ao limite para conseguir confrontá-lo e derrotá-lo. Já Queen, ele foi derrotado pelo Sanji, que nem precisou se esforçar tanto. E o Jack nem preciso falar, né? Porque na batalha de Onigashima, ele literalmente foi bem abaixo do esperado para um pirata com recompensa de 1 bilhão. Mas do lado da Big Mom, eles possuem 3 membros super poderosos como os Cracker, Smote e Katakuri. Nesse caso, tanto o Cracker e Katakuri levaram Luffy ao próprio limite. Só Smote não teve o destaque merecido, mas certamente tem um poder similar ao de ambos. Quando falamos dos outros membros, o bando da Big Mom demonstra uma certa superioridade, pois piratas como Perosperos, Mantidor e Oven deram muito mais trabalho para os Chapéus de Palha em comparação aos Tobiropos do Kaido, que acabaram sendo derrotados por cada um dos Chapéus de Palha com extrema facilidade, podemos dizer assim. Enfim, apesar de ambas as tripulações terem poderes similares, eu acredito que o bando da Big Mom consegue ser um pouco superior. Em 6º lugar, Piratas do Barba Branca. Acima do bando dos 2 Yonkous está outro Yonkou, um ex-Yonkou, né? Os Piratas do Barba Branca. Esse grupo está muito acima de qualquer um, não só pela sua incrível força, mas também pela sua união inseparável que eles têm um com o outro. No caso do Barba Branca, ele além de ter a paramécia mais forte da obra, ele também possui um Haki do Rei tão aprimorado que batia de frente até mesmo com o Roger. Além disso, ele tem 5 integrantes no seu bando que facilmente brigam com qualquer um dos grandes astros dos Piratas das Feras. Por exemplo, eles têm o Jozu, que foi incomparável na guerra de Marineford, aquele lá da Akuma no Mi do Diamante. E eles também têm o Visa, que duelou contra o próprio Mihawk. Também tem o Izou, um dos samurais mais fortes de todos. Outro tripulante forte é o Ace, que possui uma força tão grande que foi capaz de duelar com o próprio Barba Negra. E por fim tem o Marco, um cara que além de bater de frente com o Almirante, também lutou de igual para igual com o King e Queen em Onigashima. Enfim, só isso já explica o fato deles estarem acima do bando do Kaido e da Big Mom. Em 5º lugar, Piratas do Barba Negra. Bom, na 5ª posição nós temos a tripulação formada por Tite e seus lacaios da pior índole possível. Não tem como, né galera, não tem como passar pano pra eles. Talvez você ache estranho o fato deles estarem acima do bando do Barba Branca, mas vou te explicar o motivo disso. Caso não se lembre, depois da guerra de Marineford, os remanescentes do Barba Branca tentaram se vingar de Tite, mas tiveram uma derrota bem notória. E olha que nessa época, Tite ainda não havia coletado Akuma no Mis para todos os seus tripulantes. Alerta de spoilers, galera. E pior, nem mesmo Aokiji havia entrado na sua tripulação quando eles enfrentaram os piratas do Barba Branca. Então imagina agora uma tripulação que conta com Barba Negra, Aokiji, Shiryu da Chuva e outros membros com Akuma no Mi muito poderosa. Portanto, pode ter certeza que esse bando ainda vai fazer muito barulho e muito estrago. Em 4º lugar, Chapéus de Palha. Luffy e seus companheiros já provaram que possuem o título de tripulação Yonkou por merecimento. Luffy é facilmente um dos 3 homens mais fortes do mundo nesse exato momento. Zoro com certeza está entre os 3 melhores espadachins do mundo. E fora que Jinbe e Sanji, que tem uma força tão grande que batem de frente com piratas que valem até mesmo 1 bilhão. Sem contar o restante da tripulação, como Robin, Frank, Nami, Usopp, conseguiram derrotar até mesmo Tobiropos, a maior força dentre os piratas feras. Então, querendo ou não, a tripulação dos Chapéus de Palha está em um nível tão grande que será questão de tempo até que cheguem ao topo dessa lista. Em 3º lugar, Piratas do Ruivo. Chegando no top 3, nós temos a tripulação que, ao meu ver, é a mais forte de todas nesse exato momento. Depois dos últimos feitos com o Haki do Rei, pra mim não há dúvidas que Shanks é o cara mais forte do mundo atualmente.
Mesmo não tendo aparecido muito, sempre que apareceu ele rouba a cena e para tudo onde passa. Seus outros tripulantes também foram poucas vezes mencionados, mas é certo dizer que eles não são muito menos do que o Shanks. Com certeza estão em um nível de poder tão grande quanto o seu capitão, pois é dito que eles são a tripulação pirata mais equilibrada de todas. E sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem ninguém na tripulação que esteja muito mais forte do que o outro. Cada um possui uma força similar ao do outro, ou próximo um do outro. O que significa que em questão de força e poder eles são muito equiparados. Dado esse fato, a gente pode imaginar que piratas como Ben Beckman, Lucky Hawks e Yasop não ficam muito atrás de Shanks. Sendo assim, é certo afirmar que os piratas do Ruivo são um dos mais fortes de todos. Em segundo lugar, Piratas de Roger. Na segunda colocação nós temos o único bando pirata que alcançou a última ilha, o bando dos piratas do Roger. Sobre o capitão, ele dispensa comentários. O cara simplesmente tem a maior recompensa da história e também foi considerado o rei dos piratas. Fora que ele provavelmente foi o melhor usuário do Haki do Rei em toda a obra. Além também de possuir 3 tripulantes que facilmente podem se equiparar ao nível de Yonkou. Nesse caso, ele tinha Rayleigh, que mesmo estando velho, ainda conseguiu lutar de igual para igual com um almirante. Outro poderoso tripulante é Kozuki Oden, o samurai mais forte que conhecemos até então. Oden é tão forte que, pra se ter uma noção, ele está no seleto grupo de piratas que conseguiram bater de frente com o Kaido. E também temos Scooper Gaban, que pra você ter uma noção de quão forte ele é só a gente analisar os piratas do Roger contra os piratas do Barba Branca. Nessa ocasião, Gaban foi o escolhido para ser o rival de Oden, que até então estava do lado de Newgate. E olha que a gente nem sabe ainda o poder de todos os outros membros, mas certamente eles estão em uma escala de poder absurda. Em primeiríssimo lugar, Piratas Rocks. E em primeiríssimo lugar, disparado, estão os Piratas Rocks. A influência e poder desse bando pirata é tão grande que o governo faz com que o mundo esqueça da existência desses homens. Rocks sem dúvida está em um nível de poder que se equipara ao de Roger e Barba Branca. E há quem diga que ele é ainda mais forte, para vocês terem noção de quão poderoso ele era. Pois foi necessária uma união de Roger e Garp para conseguir detê-lo. Olha só o nível do cara, galera. E pior ainda, o bando contava com lendas como Barba Branca, Big Mom e Shink Leão Dourado. Também Kaido, que com certeza estavam em seus auges, ou então muito próximo do máximo poder de luta deles. Também, galera, vale ressaltar que o Kaido estava no bando, mas ele tinha apenas 15 anos quando entrou, por isso não era tão forte quanto os demais. Enfim, não tem discussão, Rocks e seus piratas certamente estão no mais alto escalão de poder dentre os piratas e tripulações em One Piece. Agora eu quero que vocês coloquem abaixo o top 10 de vocês. Comenta aqui qual o seu top 10. Vocês concordam comigo ou discordam? Eu quero ver a treta nos comentários. Porém, dentre todas essas tripulações, existe uma que chega mais forte do nível de todos, que é a tripulação que se chama Nerdficando. Então venha fazer parte da nossa tripulação se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Com isso você faz parte da nossa tripulação e recebe todos os vídeos de One Piece que postarmos. Estamos crescendo cada vez mais com vídeos de One Piece, então se você gosta é muito importante você se inscrever. Na tela tem 2 vídeos, assiste os 2 vídeos que eu garanto que você vai curtir muito. Um deles são poderes de cada chapéu de palha e o outro são os poderes do trio monstro em One Piece. Assiste aí, falou!